So we started the three Elijahs yesterday, Então, ontem começamos com a história dos 3 Elias. and it's comparing and contrasting the first two Elijahs E estávamos comparando e contrastando os primeiros 2 Elias to discover who the third Elijah is. para descobrir quem é o terceiro Elias. Um, it's the triple application of prophecy, É tríplice aplicação profética, where the characteristics of the first plus the characteristics of the second onde as características do primeiro e do segundo nos dão do terceiro. give you the characteristics of the third. Oh, you said that? Okay. I made a change. E eu fiz uma mudança. My brother suggested that we move Matthew 17:11 over to here, O meu irmão sugeriu que nós colocássemos aqui Mateus 17, because that verse tells you that there is still an Elijah to come. porque esse verso nos diz que ainda viria um Elias. So that verse is really describing the third Elijah. Então, esse verso está descrevendo o terceiro Elias. Otherwise, everything's pretty much the same. Tirando isso, tudo o resto está igual. Ordinarily, the beauty... No, that's not true. So the beauty of parable teaching Então, a beleza do ensino por parábolas is that it gives you information which is not in the surface text. é que nos dá a informação que não está na superfície do texto. So, in the Bible at least, it doesn't tell you who the third Elijah is. Então, pelo menos na Bíblia, não diz quem é o terceiro Elias. So there are groups, Christian or Jewish people in the world, Então, nós temos grupos de cristãos ou judeus no mundo who are still expecting the literal Elijah to return to earth and do his ministry. que ainda estão esperando um Elias literal para voltar à terra e cumprir com o seu ministério. That's the way they interpret that prophecy. E essa é a forma como eles interpretam essa profecia. So, just by using the proof texting alone, Então, apenas usando o texto prova, a plain thus saith the Lord, um simples assim diz o Senhor, you're not always clearly able to identify the actor in the prophecy. nem sempre conseguimos identificar o ator da profecia tão claramente. But using parable methodology, you can much more clearly show who is who. Mas usando metodologia de parábolas, nós conseguimos mostrar quem é quem. People are still, at odds over who the Antichrist is, for example. As pessoas, por exemplo, ainda se questionam quem é o anticristo. But when you present the Christ and Antichrist lines, Mas quando nós apresentamos essas linhas de Cristo e o anticristo, it's really hard to dispute who the Antichrist is. é difícil disputar quem é o anticristo. You'd have to say that God wrote down those texts in the beginning, Teríamos de dizer que Deus escreveu esses textos no início, and then when he conducted world events e quando Ele conduziu os eventos do mundo to perfectly match each other, para que perfeitamente pudessem combinar, all that's just noise or a coincidence or something. tudo isso seria coincidência ou um ruído. So we started with Christ and Antichrist, Então nós começamos com Cristo e Anticristo, and now the three Elijahs, e agora os 3 Elias, because Adventists already agree with us on who those two prophetic actors are. porque os adventistas já concordam com quem são esses atores proféticos. So you can show them this parable methodology without any contention. Então nós poderíamos mostrar essa metodologia de parábolas sem nenhuma contenção. And it's easier for an Adventist to see the beauty of it and the purpose of it. Então, Go ahead. é bom os adventistas verem a beleza e o propósito disso, When they agree with the conclusion. quando eles concordam com a conclusão. And then when you present things which have become more contentious, E depois, quando nós apresentamos coisas que seriam de maior contenda, like the 25-20, como, por exemplo, os 25-20, they're already on board this kind of methodology. e eles já estão a bordo com esse tipo de metodologia. So they should find it easier to accept. Então, eles deveriam achar isso mais fácil de aceitar. So in this situation, with this study,
Então, nesse caso, com esse estudo, we do actually have a thus saith the Lord for who the third Elijah is. nós temos assim diz o Senhor para quem é o terceiro Elias. So it's in Early Writings 1551. E está em Primeiros Escritos 155.1. Só vou confirmar a referência. It's just one sentence, so we'll read it. John came in the spirit and power of Elijah. No português é PE 155.1. To proclaim the first advent of Jesus. I'm just giving the reference. João viera no espírito e virtude de Elias para proclamar o primeiro advento de Jesus. I was pointed down to the last days and saw that John represented those who should go forth in the spirit and power of Elijah. I'll just read it. To herald the day of wrath and the second advent of Jesus. You have the same? Just those two sentences. Representava os que sairiam no espírito e virtude de Elias para anunciar o dia da ira e o segundo advento de Jesus. So Ellen White's telling you what Jesus tells you. Então Ellen White está dizendo o que Jesus nos diz. That John is the second Elijah. Que João é o segundo Elias. Who proclaimed the first advent of Jesus. Que está proclamando o primeiro advento de Jesus. And then she says that John the Baptist represented those who would go forth in the spirit and power of Elijah as well. Depois ela diz que João Batista representa aqueles que sairiam no espírito e em virtude de Elias para proclamar a mensagem. To herald the second advent of Jesus. E anunciar o segundo advento de Jesus. So we do have a thus saith the Lord for who Elijah, the third Elijah is there. Então aqui nós temos assim diz o Senhor para quem é o terceiro Elias. Any thoughts or any questions so far? Alguém tem algum pensamento ou pergunta até aqui? Creo que es en Primera de Reyes 17 que nos dice que la lluvia solo va a venir es a través de la palabra de Dios. Qual capítulo? Primera de Reyes 17. Então, traduzindo no português, eu creio que em 1 Reis 17, a chuva só virá através da palavra de Deus. Sí, dice así. Y Elías o Tisbita, que era dos habitantes de Gilead, diz a Acabe: ¿Cómo vive, oh Señor de Israel, diante do qual me pono de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Verso 1. Então, eu vou ler no português e diz... Então, 1 Reis 17, verso 1. É isso? Isso. Então, Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, o que nós compreendemos deste texto é que haverá chuva só quando venha a palavra de Deus. Então, o que nós entendemos com esse texto é que haverá chuva apenas quando vier a palavra de Deus. E eu acho que esse é jeito de nós identificar a chuva como uma mensagem. E eu creio que é a forma de identificar a chuva como uma mensagem. Não houve chuva por 3 anos e meio. Não houve chuva por 3 anos e meio. Ou 1260 anos. Ou por 1260 anos. Deixa eu trazer um inglês também. So he's referring to 1 Kings 17, and he read the first verse, and he's saying that he's speaking about the rain, and he says that with this we can identify that there wasn't rain for 3.5 years, or for 1260 years.
Where does it say 3.5? I was thinking. Nesse texto, onde você consegue ver os 3 anos e meio? Neste texto não estão os 3 anos e meio, mas na história do terceiro na história do Elias literal, nós sabemos que não houve chuva, senão depois de 3 anos e meio. So he's saying that you can't see here the 3.5 years, but in the literal history of Elijah, we know that there wasn't rain for 3.5 years. From Ellen White? Você está pegando isso de Ellen White ou da Bíblia? Não da Bíblia. From the Bible. But if you open to Ellen White on Mount Carmel, he explains that it speaks about 3.5 years. Oh, so it is Ellen White says 3.5 years of drought. Então, está sendo comentado que Ellen White também escreve que são 3 anos e meio de seca, sem chover. We'll put it up there, and if we can find a reference, then we'll put Se that alguém conseguir achar essa referência. É Tiago 5,17. James 5. Oh, yeah. Oh, that's good. James 5:17. Então, em Tiago 5,17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. That's very good. Eu queria dizer é que depois dos 3 anos e meio, depois dos 3 anos e meio, So, what I'm trying to say is that after the 3 years and a half, vim a palavra do Senhor. the word of the Okay. Lord comes. Então, isso é uma mensagem. So, that would be a message. O capítulo 18 também nos fala de que a chuva veio depois de 3 anos. And then in chapter 18, it also says that the rain came after 3 years, Primeiro verso. in the first verse. Really? 17:1? He moved on to These years. 18. 18? So it's 18 18:1 the and first 17:1. In the 3rd year. Oh, okay, I see. Okay, so that matches with James 5. Okay, that's really good. Thanks for that. Appreciate it. Obrigado pelo seu comentário. So you can already preempt that when we get down to here, Então nós poderemos ver, já podemos ver que quando nós chegamos aqui, we'll be identifying the 126. nós conseguimos identificar o 126. And in the time of John the Baptist, this would be what we call the darkness. E no tempo de João Batista, isso aqui seria o que nós chamamos de trevas. And darkness here before our reform line as well. E trevas aqui antes da nossa linha de reforma também. So that's very good. Thanks for that. Então isso é bom, obrigado por isso. To understand this right, did you fit in a line in between the 3 enemies and the garment, or is this part of the 3 enemies, or? Sorry? I'm trying to copy it. So is this another line, or is this? Yeah, really you'd need to put it up here. On 'Cause top. It's before there's a drought, and then Okay. Ahab meets with, I mean, it's almost concurrent actually. There's a drought while he has 3 enemies. This is just identifying the enemies Okay. rather than putting it on a timeline. All right. Então a pergunta foi se isso seria uma outra linha e a resposta é que sim, seria uma outra linha, mas seria quase que em paralelo, porque está acontecendo essa seca e ao mesmo tempo a gente consegue ver o trabalho do inimigo. But seeing as we do usually put darkness first or the 126 first, I would place it there first. Então, sendo que a gente coloca trevas primeiro, ou 126, eu colocaria aqui em cima primeiro. Okay, we'll adjust that after the class. Depois nós vamos ajustar isso. Okay. So we were up to Mount Carmel yesterday.
Então, ontem nós conseguimos chegar até a explicação do Monte Carmelo. The Ellen White on the 3.5 years, it's Prophets and Kings, page 147. In English. Vou procurar no português. Okay. I'll make all this neat and tidy afterwards. 147. 147 point what? Do you have a paragraph? Or? I don't have a pen. No idea what this means. It's about 3.5 years there. I can't find it. What does it say? I don't know if the references are different in English or something, but we'll just put a question mark there. But that is the chapter dealing with this story. I think that's 144. 144. It would be, I guess, chapter 11 of Prophets and Kings. Because it speaks about Carmel. Mount Carmel. Before the drought. Okay, so we can look for that, but we can move on now. Então a gente está procurando no português, no inglês e no português a referência, mas o parágrafo, mas o capítulo seria o capítulo 11 de Profetas e Reis. Aí a gente, se lê tudo, consegue ver esses 3 anos e meio de seca. Então é capítulo 11... Hã? Em inglês é 144, 103, e em português é 70.5. So it's 144.3. No português seria 70.5. PR 70.5. PR 70.5. 3 years and a half. 1443. That's where I was. Okay, that's great. Thank you. So that's interesting. I'm thinking why I missed it, but you know, this is an old study, and we didn't have the 126 back then. Então eu estava aqui me questionando como é que eu perdi isso de vista, mas eu lembro que anos atrás a gente ainda não tinha mencionado o 126. So sorry I missed that, but that might be why we wouldn't have made application to that 3.5 years when this first came out. Mas talvez é por essa razão que a gente não tinha conseguido fazer uma aplicação desses 3 anos e meio quando o primeiro foi estudado. Parminder has done it fairly recently, by the way. O ancião Parminder fez esse estudo recentemente. If you want to see him do this study, E se vocês quiserem vê-lo fazer esse estudo, then he did it in December 2017 in Wales. ele fez isso em Wales no dezembro de 2017, no país de Gales. Any other thoughts? Alguém tem um outro pensamento? Okay, so we're at Mount Carmel. Então, nós estamos no ponto de Monte Carmelo. If we
go to 1 Kings 18:26, E se formos para 1 de Reis 18, 26, then you have the prophets of Baal on Mount Carmel, nós temos os profetas de Baal no Monte Carmelo. and Elijah on the opposite side. Temos Elias do lado oposto. And you have Israel there also spectating. E também temos Israel presente como espectadores. Verse 20 says, So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together. Se nós lemos o verso 20 de 1 Reis 18, diz: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. And this kind of showdown is to prove who's the true God and who's the true prophet. E isso foi para que eles pudessem provar quem era o profeta verdadeiro e quem era o falso. So the prophets of Baal build their altar. Então os profetas de Baal constroem o seu altar. This is just a thought, I'm not sure about this. Isso é apenas um pensamento, eu não estou certa em relação a isso. But there's 450 of them. Mas eu creio que existem 450, Verse 22. de acordo com o verso 22. And we do talk about the 45th president of America. E nós já falamos do 45º presidente dos Estados Unidos. So Mount Carmel represents the loud cry, as we'll see. Então, o Monte Carmelo vai representar o alto clamor, como nós vamos ver. You have 450 representatives of the false prophet there. Nós temos 450 representantes do falso profeta aqui. The false prophet being America. O falso profeta na América. So it's just a thought, it may be wrong. Então, isso é apenas um pensamento que pode estar errado. What were you thinking? O que você estava pensando? When you Okay, I thought. So so they build their altar and we know the story. They are leaping and dancing. Então, nós sabemos a história, eles constroem um altar e estavam dançando em volta do altar, cutting their skin, cortando as peles trying to bring down fire from heaven. e tentando fazer com que descesse fogo do céu. So that word there, leaped, in verse 26. And they leaped upon the altar. Então, no verso 26, quando diz que eles saltavam sobre o altar, Can also mean dance. também pode significar que eles dançavam sobre o altar. So they're doing a dance of deception. Então, eles estão fazendo uma dança de decepção. They're trying to deceive Israel Estão tentando enganar Israel, by dancing on the altar dançando sobre o altar or leaping on the altar, ou saltando sobre o altar. trying to invoke their God to bring down fire from heaven. Eles estão tentando enganar Israel, fazendo com que o seu Deus fizesse cair fogo do céu. And if they were successful, E se eles tivessem sucesso, then they would have deceived Israel. então eles teriam enganado Israel. So we'll call this a dance of deception. Então vamos chamar isso a dança do engano. And then if you skim down to verse 31, Se nós formos até o verso 31, Elijah takes 12 stones to build his altar, Elias pega em 12 pedras para construir o seu altar. and this represents the 12 tribes of Israel. E isso representa as 12 tribos de Israel. Okay. And then another couple of verses down, Então, uns versos mais abaixo, verses 33 and 34, os versos 33 e 34, then it's Elijah's turn. agora é a vez de Elias. And he pours water on these 12 stones, E Elias coloca água sobre essas 12 pedras 3 times. 3 vezes. Okay. And then fire comes down from heaven. E então o fogo desce do céu.
So then you have the fire. Então nós temos o fogo. And in Prophets and Kings 1:60, E em Profetas e Reis, deixa eu ver no português. oh, in Portuguese, okay. O português é 78.4. Profetas e Reis 78.4. It calls this a wonderful manifestation of the power of God. É chamado como a grande manifestação do poder de Deus. Okay. And then after 7 times, Depois de 7 vezes, the rain comes. vem a chuva. So then there's rain here. Então nós vemos chuva aqui. I'm just skipping through this. We all know this story, I'm sure. Eu, If not, eu estou pulando porque eu creio que todos já conhecemos essa história. if not, then do put your hand up. Mas se não conhecerem, é só levantarem a mão. Okay, I'll just put some references in. Let's verses 43 to 45. Então eu vou colocar algumas referências aqui, que seria do verso 43 ao 44. And then, if you'll notice, Ahab is very positive. Depois, se vocês repararem, Acabe estava sendo bem positivo. You'll notice that the king in this story, Ahab, Se vocês virem o rei nessa história, que é Acabe, he doesn't particularly hate Elijah. ele não necessariamente odeia Elias, In fact, he has a kind of a respectful fear of him. mas ele tem um temor, um respeito a Elias. And so he runs back to his wife, Jezebel, Então ele corre até sua mulher, Jezebel, and he tells her everything that happened. ele conta tudo aquilo que aconteceu, And he thinks it's going to change her mind and she's going to look positively upon this. e ele crê que vai mudar a sua mente e que ela vai começar a pensar positivo sobre tudo isso. So it's interesting to note that the king in this story is fairly positive, Então é interessante ver que o rei nessa história é alguém positivo, but it's the corrupt woman who instigates the next death decree. mas é a mulher corrupta que vai incentivar o próximo decreto de morte. And so she places a death decree on Elijah, and Elijah flees. Então ela coloca um decreto de morte sobre Elias e Elias então foge. So we'll say Ahab. We'll say that Ahab was just strung along. Do you know what that means? He was just manipulated. Então Elias aqui foi apenas manipulado. Oh, so not Elijah. Acabe foi manipulado. So Ahab really was manipulated by his wife. Então Acabe foi manipulado por sua esposa. At least he wasn't in the lead. Manipulated for this story isn't quite right. Então talvez manipulado por essa história não seja totalmente certo, But he wasn't making the decisions, and he was fairly positive about Elijah. mas ele não estava tomando as decisões porque ele estava bem positivo em relação a Elias. And then Elijah flees to the mountains, Depois Elias então foge para as montanhas and he's fed by angels. e é alimentado pelos anjos. He's miraculously fed in the wilderness. Então ele é alimentado de forma miraculosa no deserto. Yesterday, by the way, I said something wrong.
Ontem eu mencionei algo errado. When we brought out his diet here, Quando nós falamos aqui sobre a sua dieta, it's meat and bread. era carne e pão. Yeah, because I said milk and bread. Did you remember? You said meat. Good. Okay. For the camera then. I said milk and bread yesterday by mistake. Então, por engano, ontem foi mencionado pão e leite, mas é carne e leite. And then Elijah's taken to heaven. Carne e pão, perdão. Então, depois Elias é levado ao céu. So he's translated straight to heaven without passing through the grave. Então, ele é transladado diretamente para o céu sem passar pela morte. And that's just a quick rundown of the story of the first Elijah. E isso é um repasse bem rápido da história do primeiro Elias. Okay, any other thoughts on that one? Alguém tem algum pensamento em relação a isso? Then when we look at the second Elijah, Depois, quando nós olhamos para segundo Elias, I am going to have to move this now. So that's here. Hmm? That was James 5:17. Okay, 1:4:4:3. So when we look at John the Baptist now, então agora quando nós olhamos para João Batista, who were John the Baptist's enemies? quem eram os inimigos de João Batista? Do you remember? You have a mic? Você sabe? A rainha. It was the queen. Yeah. Herodias. Então é Herodias, The Queen. Anyone else? mais alguém? Anyone? Who were John the Baptist's enemies? Quem eram os inimigos de João Batista? My sister. Herodes It was, Herod Yeah. e a filha que eu esqueci o nome agora. and the daughter that I forgot her name. Okay. Herod, Salome. Herodias, and Salomé. that's Herodias' daughter. Então era Herodes, Salomé e Herodias. That's not Herod's daughter. That was Herodias' daughter. Não é filha de Herodes, ela é filha de Herodias. The name Salome, it doesn't appear in the Bible, by the way. E esse nome Salomé não é mostrado na Bíblia. So you can't search for that name and find it. Então você não consegue procurar esse nome e encontrar. So this was a corrupt relationship. Então esse era um relacionamento corrupto. Do you remember why? Vocês lembram por quê? It's Herodias The and not US. IAS? Herodias. Herodias. IAS, okay. Thanks. So do you remember why it was a corrupt marriage? Então vocês lembram por que isso era um casamento corrupto? What was John the Baptist's message to them? Qual era a mensagem de João Batista para essas pessoas? Do you know, my brother? É contra os mandamentos de Deus. Because they were against God's commandments. Mm-hmm. Como se chama? Que era praticar. Como é que se diz? Não sei dizer em português. Não sei dizer em português. What is it in English? Adultério. Adultério. Because they used to practice adultery. Adultery. Okay, so who was Herodias? Então quem era Herodias? She was already married. Ela já era casada?
Ela era casada Yeah. com o irmão de... Era casada com o irmão de Herodes, né? She was married to Herod's brother. She was already married to Herod's brother. So that's a corrupted marriage. Então, isso representa o casamento corrupto. I think his brother's name was Philip. E eu creio que o irmão se chamava Filipe. And that was John the Baptist's contention with them. E essa era a contenda de João Batista com Herodes e Herodias. He very publicly condemned them for that. E ele os condenava publicamente por isso. And so he made an enemy, at least, of Herodias. Então ele fez com que Herodias se tornasse sua inimiga. Okay, so we'll move down. Did he have a notable garment? Será que João Batista tinha uma vestimenta notória? Anyone? Yeah. His dress was a leather coat. Ele vestia uma capa de couro. So he had exactly the same as Elijah. Então, era praticamente a mesma vestimenta de Elias. He had a raiment of camel's hair and a leather girdle. Ele tinha, na verdade, uma capa de pele de camelo e um cinto feito de couro. So they dressed the same. Então, eles vestiam igual. Did he have a notable diet? Será que ele tinha uma dieta notória? What was his diet? Qual era a sua dieta? Locusts and honey. The locusts and honey. Era gafanhotos e mel. So how was he vegetarian if he ate locusts? Como ele era vegetariano, então se ele comia gafanhotos. But wasn't that locust the locust fruit? Aqui os gafanhotos representavam uma fruta. Is it carob? It's carob, isn't it? Seria a alfarroba. So he ate chocolate. He had carob and honey. Então era um chocolate, entre aspas, que é alfarroba, e mel. Okay, so he ate the locust bean and honey. It's not chocolate. Just joking. Então eu estou só brincando, não era chocolate, é alfarroba e mel. Okay. And we have, so we've mentioned already that Herod is at loggerheads with John the Baptist. They're opposing each other. Então já mencionamos que Herodes se confrontava com João Batista. So then we get to Herod's birthday. Quando chegamos então ao aniversário de Herodes, Can someone just run me through that story? What happens at Herod's birthday? será que alguém pode me dar informação sobre essa história? O que acontece? So all the kings are gathered there at his birthday party. Então todos os reis estão reunidos na sua festa de aniversário. And then Herodias' daughter Solomon, Herod asked her whatever she wants, he would give her. You know, if she dances for him, Salome. If she does the dance, Okay. he would give it to her. So she does a dance of deception. Então aqui nessa festa de aniversário, Herodes diz a Salomé que ela pode pedir aquilo que ela quisesse. I think. Então ela faz uma dança e depois pede a cabeça de João Batista. I didn't say that yet. And then she asked for the head of John the Baptist. Então ela faz a dança do engano aqui também, Salomé. And so she wants John the Baptist killed, Salome does. Então a Salomé quer que João Batista seja morto? Salome hates John the Baptist. Será que a Salomé odeia João Batista? No, it was her mother. Não, foi a mãe dela. So this was her dance of deception. She's the daughter. Então a Salomé faz essa dança de engano, que é filha, She's the daughter of the corrupt woman. que é filha da mulher corrupta.
with whom the king is committing fornication. Com quem o rei estava cometendo fornicação. And Herod is manipulated into killing John the Baptist. E Herodes foi manipulado então a matar João Batista. So she asks for the head of John the Baptist. Então ela pede a cabeça de João Batista. There's a death decree on God's people. Vemos um decreto de morte no povo de Deus. Death decree on God's people here and a death decree on God's people here. Então nessas duas histórias vemos um decreto de morte para o povo de Deus. And then so John the Baptist is in prison here. Então aqui João Batista estava na prisão. And then he's martyred. E depois ele é morto. So when we look at Herod being deceived here, Então quando nós olhamos para Herodes sendo enganado aqui, Herod is tricked into persecuting God's people. Herodes é enganado ou manipulado para perseguir o povo de Deus. When we're back here on Mount Carmel, E quando nós voltamos aqui para o Monte Carmelo, the whole purpose of that showdown, that battle, todo o propósito dessa batalha, dessa luta, is to discern between the true prophet and the counterfeit prophet. é para que possa ser discernido quem é o profeta verdadeiro e quem é o profeta falso, a contrafação. The false prophets or the prophets of Baal, Os falsos profetas ou os profetas de Baal, they were counterfeit prophets. eles eram profetas da contrafação. So if you're an observer on Mount Carmel, Então, se você fosse apenas um espectador no Monte Carmelo, if you're wise, you'll be able to tell who's the true prophet. se você fosse sábio, você iria conseguir enxergar quem é o profeta verdadeiro. If you're foolish, you won't be able to tell the difference between the true and the counterfeit. Mas se você fosse tolo, você não iria saber distinguir a verdade da contrafação. So one of the identifying characteristics of the foolish, Então, uma das características que a gente identifica num tolo when you get to Mount Carmel, é que quando a gente chega ao Monte Carmelo, which for us is in our line of the priests would have been the midnight cry, que para nós, na nossa linha como sacerdote, seria o clamor da meia-noite, it means you can't tell the difference between the true church and the counterfeit church. significa que a gente não consegue enxergar a igreja verdadeira e a igreja da contrafação. So in our line, when Elder Tess draws it, Então, quando a anciã Tess desenha a nossa linha, who's the counterfeit church? quem é essa igreja da contrafação? Do you know, my sister? Você sabe? Who's the counterfeit church in our time? Quem é a igreja da contrafação no nosso tempo? Internal ou external? They're asking. External. Externo. Igreja Católica. The Catholic Church. Catholic church. So if there's people that you and I know, Então, se tem pessoas que você e eu conhecemos, at the time period of our midnight cry, no período do nosso clamor da meia-noite, who's saying your leader's a Jesuit, está dizendo o seu líder é um jesuíta. have you heard that accusation? Vocês já ouviram essa acusação? Oh, you haven't? Okay, it was talked about publicly. Então, isso foi falado de forma pública. FFA are saying that Elder Parminter's a Jesuit. Então, o ancião Jeff está falando de forma pública que o ancião Parminda é um jesuíta. It was said publicly in writing, I think probably WhatsApp. Eu creio que isso foi publicado através de WhatsApp. And it was then said on video. E depois foi dito também num vídeo. So there's someone that can't tell the difference, FFA can't tell the difference between the Jesuits and the true church. Então, existe alguém, sendo FFA, que não consegue distinguir a igreja verdadeira e os jesuítas, Right here at the midnight cry. aqui no ponto do clamor da meia-noite.
And Parminder has dealt with this publicly. This isn't anything underhanded that I'm saying. Então, o que eu estou mencionando não é algo que está escondido, é algo que já foi lidado em público pelo ancião Parminder. And the other accusation from FFA E as outras acusações do FFA is that we're now saying the Pope's good. são que nós agora estamos dizendo que o Papa é bom, You know, he's left wing, he's on the true stream. que ele é da extrema esquerda e que ele é bom. And so obviously elders Tess and Parminder have tricked the whole movement into thinking that the Catholic Church is good. Então, que estão dizendo que a anciã Tess e o ancião Parminder estão enganando todo o movimento ao dizer que agora o Papa é bom. And in other words, we're all now sympathetic with the Catholic Church. We're on the same side as them. E que agora a gente tem simpatia ou piedade pela Igreja Católica e estamos do mesmo lado. I mean, we would have to be so stupid Então, nós teríamos que ser realmente tolos to fall for a trick like that. para cair num engano assim. That is not a clever trick that some super clever Jesuit would, has to think up. That's not a clever trick. Então, isso não é um engano tão sábio That some super clever, ou inteligente. manipulative Jesuit Que algum tipo de jesuíta manipulador has to try and pull it off. precisa... não é um engano que ele consiga fazer. If it was true that the elders stood up and taught that we should all be just like the Catholics and they're now the good guys, Se fosse verdade que os anciãos tivessem se levantado e estivessem pregando que agora nós precisamos ser como essas pessoas and there's no difference between us and them, e que não existe diferença entre nós e eles, then I don't think anyone in this movement would fall for that. eu não creio que ninguém nesse movimento ia cair ou ia ser enganado por isso. But this is the blindness of people that reject at least parable methodology. Mas isso mostra a cegueira das pessoas quando elas rejeitam a metodologia de parábolas. Because we're not saying that at all. Porque nós não estamos dizendo isso. But if you're looking for just a thus saith the Lord, Mas se você apenas está procurando um assim diz o Senhor, because as Elder Jeff said, como o ancião Jeff já mencionou, he never studied Tess's message. ele nunca estudou a mensagem da anciã Tess. Did you know that? Vocês sabiam isso? He publicly said he never studied Tess's message. Ele de forma pública diz que nunca estudou a mensagem da anciã Tess. And he said he didn't pay attention to Parminder when he did watch him. E ele também não prestou atenção ao ancião Parminder quando ele viu ele apresentar Over the last several months. nos últimos meses. So he obviously doesn't understand parable methodology. Então, certamente ele não entende essa metodologia de parábolas. And obviously anything he knows about Elder Tess's message he receives secondhand. Então, tudo que ele sabe em relação à mensagem da anciã Tess, ele recebe de segunda mão. So he's never studied this message, Então, ele nunca estudou essa mensagem, the Midnight Cry. essa do clamor da meia-noite, And then he decides to publicly attack it. e depois, de forma pública, ele resolve atacar essa mensagem. The very first thing I ever learned as a Christian, A primeira coisa que eu aprendi como cristão, probably the first week that I became a Christian, provavelmente na primeira semana em que eu me tornei um cristão, was that you have to study a message before you reject it. é que você deve estudar uma mensagem antes de rejeitá-la. You don't just, go to your priest or your mum or your dad Você não vai até o seu sacerdote ou o pastor, sua mãe ou seu pai, and you say, "Are you sure Sunday is the Sabbath?" e você pergunta, você está certo que sábado é o domingo? And they say, "Yeah, it's the Sabbath." Que domingo é o sábado? E a pessoa diz, sim, domingo é o sábado. And then you go away and attack the seventh-day Sabbath message. Então você vai e começa agora a atacar a mensagem do sábado verdadeiro. So if all Christians, all properly trained Christians, learn this lesson as their first ever lesson, Então, se todos os cristãos aprenderem essa mensagem como o evangelho, how is it that Elder Jeff, the former leader of the movement, como é que o ancião Jeff, o líder formal desse movimento, is making this beginner's mistake right at the very end of his line? o líder anterior desse movimento, How is it that the former leader of our movement
Então, como é que o líder anterior do nosso movimento is making this beginner's mistake está fazendo cometendo esse erro de iniciante, right 30 years into our line, depois de 30 anos na nossa linha? at the very end of his experience, E no finalzinho da sua experiência, after he's even retired, depois de ele já ter se aposentado, he doesn't even know Christianity 101. ele não sabe o que é o cristianismo 1 a 1. He's going to publicly attack a message he's never even studied. Ele vai atacar publicamente uma mensagem que ele nem sequer estudou. And by the way, I have it on video. E eu tenho isso em vídeos, We all do. He said publicly on video, ou todos temos isso em vídeo, porque ele mencionou isso de forma pública, around about March of 2019. provavelmente em março de 2019, It was in February 2019 ou fevereiro de 2019, that people are writing to him saying, "You're not studying Tess's message." que as pessoas estavam escrevendo para o ancião Jeff dizendo: você não está estudando a mensagem da anciã Tess. And he lambasted them from the pulpit. E ele então repreende essas pessoas do púlpito. And he said, "Everyone that says I don't study Tess's message is going to have to repent of that sin." E diz: todos aqueles que estão me dizendo que eu não estou estudando a mensagem da anciã Tess vão ter que se arrepender desse pecado. Because I'm watching Tess's message, during the day. Porque eu estou vendo a mensagem da anciã Tess durante o dia. And he said, all of you should be studying Tess's message as well. E ele diz que todos vocês deveriam estar estudando a mensagem dela também. Then approximately 6 or 8 months later, E depois, 6 meses ou 8 meses mais tarde, I think we've all seen the video where he says, "I never studied Tess's message." eu creio que todos já vimos o vídeo em que ele diz: eu nunca estudei a mensagem da anciã Tess. I mean, there's worldly people that don't lie. Então, existem pessoas no mundo que não mentem. Talk about Christianity 101. E nós agora falamos de cristianismo, assim, o ABC do cristianismo. Whether he studied or not isn't important to me. Então, se ele estudou ou não, isso é importante para mim. What's important is that he Não é importante para mim, perdão. What's important is that he basically lied on camera. O que é importante é que, basicamente, ele mentiu de forma pública. One of those statements was a blatant lie. Um desses comentários foi uma mentira. Es curioso porque ellos mismos están enseñando. Porque esas mismas pessoas están ensinando que su fechamento da porta da graça fechou de fato moralmente. So it's funny that these people are still teaching that their shut door was closed in a moral perspective, a moral way. E agora eles, ou seja, de verdade, eu não posso entender como alguém que fala de moralidade faz todas essas coisas erradas. I can't understand for these people preaching about morality, how do they do all these wrong things? I agree. Eu concordo. We don't separate morality and prophecy. Então, vocês sabem que a gente não separa a moralidade da profecia. So there's a prophetic reason why he has to lie to fulfill his prophetic role. Então existe uma razão profética que pela qual ele precisa mentir para poder cumprir o seu papel profético. It's the right-wing stream, É a extrema direita, which is known for fake news. que é conhecida pelo fake news. It's the conservative stream, É a extrema conservadora, which is known for conspiracy theories. que é conhecida por teorias de conspiração. And so if Elder Jeff wants to stay on the conservative stream internally, Então, se o ancião Jeff quer se manter na extrema conservadora interna, he has to fulfill those characteristics as well. ele precisa cumprir essas características também. So I'm going to word it this way. Então, eu vou colocar nessas palavras. That he has to lie. Ele precisa mentir. That's how you know who's the true and the false prophet. Para que a gente possa saber quem é o profeta verdadeiro e o profeta falso. And he has to come up with conspiracy theories. E ele precisa, então, começar a falar de teorias de conspiração. Like Parminder's a Jesuit.
como por exemplo o ancião Parminda sendo um jesuíta. I mean, I could get into the whole allegation that Parminda's a Jesuit and go through the details, but it's just absurd. Eu poderia falar de todos os detalhes onde ele menciona que o ancião Parminda é jesuíta, mas isso é um absurdo. I'll be honest, I find it rather infantile. E, para ser sincero, eu achei isso bem infantil. And I just say that because I compare and contrast it with Trump. E eu digo isso porque eu comparo e contrasto isso com o Trump. Trump is the right-wing leader. O Trump é o líder da extrema-direita. And I don't know if you share my opinion, but I find him rather infantile. E eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas eu creio que ele é bastante infantil. You know, insulting 16-year-old girls. Insultando meninas de 16 anos. Greta Thunberg. Por exemplo, a Greta Thunberg. When he's the most powerful man in the world. Quando ele é o homem mais poderoso do mundo. And he's threatened by a 16-year-old schoolgirl. E ele se sente ameaçado por uma menina de 16 anos. So I went off script for a bit. Então eu me desviei um pouco do tópico. There was something else. Any questions or thoughts? Mas alguém tem alguma pergunta, um comentário, um pensamento? I think it's a good place to stop there. Eu creio que seja um bom ponto para pararmos. And then tomorrow we can just finish that last line. E amanhã podemos terminar essa última linha. I had something else in my mind. Okay, any questions? Ninguém tem perguntas? Entonces, de la mesma forma que Trump, então, do mesmo jeito que Trump é um líder populista, So the same way that Trump is a populist leader, ofendendo a pessoas em público, offending people in public, do mesmo jeito Jeff atua. the same way Elder Jeff behaves. Então, os dois são uns líderes populistas. So they are both populist leaders. E então, qual é a estratégia de Jeff para ele poder ganhar mais povo? So what is Elder Jeff's strategy to gain more people? Fazendo evangelismo público ante de Panem. It's doing public evangelism before Panem. Good point. Isso é um bom ponto. Yeah. And it's just a good point that FFA now are doing public evangelism before Panem. Então é um bom ponto que a FFA está fazendo evangelismo público antes de Panem. They're just, as Elder Parminda says, their methodology is out of control. Como o ancião Parminda diz, a sua metodologia está fora de controle. It was Elder Jeff that developed line upon line in 1989. Foi o ancião Jeff que desenvolveu linha sobre linha em 1989. And now he's rejected the lines which tell him no public evangelism before Panem. E ele agora está rejeitando as mesmas linhas que dizem não ao evangelismo público antes de Panem. Public evangelism doesn't even start at Panem. O evangelismo público nem sequer começa em Panem. Never mind before Panem. Então, muito menos antes de Panem. When does public evangelism start? Quando começa o evangelismo público? Sunday Law. Sunday law. So they're way, way early. Então, eles estão realmente muito, muito adiantados. And it's all because they have this also rather infantile worldview E é porque eles têm uma visão do mundo bem infantil, that Islam would detonate a nuclear weapon in Nashville. que, por exemplo, o Islã iria colocar uma bomba nuclear em Nashville. And about a week ago, E uma semana antes, a semana passada, he said that on that date, I think it's in July. e ele disse que em julho We become empowered. nós vamos ser fortalecidos, You know, the message is empowered, ou que a mensagem é fortalecida, and they get lifted up e eles são levantados as an ensign. como um estandarte. I mean, he really believes this. Ele realmente crê nisso. As far as I know, back in October, he was just saying, well, maybe, maybe not. E pelo que eu sei, em outubro ele estava um pouco incerto ainda em relação a isso. Did I already cover the unrealistic view of a nuclear weapon going off in Nashville? No? Será que eu já mencionei a forma não realística de uma bomba cair em Nashville?
Okay, the reason that's an impossibility A razão por qual isso é impossível is because mutually assured destruction also exists with state terrorism. I didn't get the first part. So mutually assured destruction, MAD. Uma destruição mútua assegurada? Ok. Então, isso é porque a destruição mútua assegurada... Can someone explain what mutually assured destruction is? Alguém sabe o que é isso? Does everybody know? Então, Can vamos someone explicar explain o que é isso, por favor. I think it's a term from the Cold War. E eu creio que isso é um termo usado na Guerra Fria. And it just describes the balance of powers E descreve o balanço de poderes. that Russia wouldn't drop an atomic bomb on the States. Por exemplo, a Rússia não iria colocar uma bomba nos Estados Unidos. Of course, by the time they get there, the States would already have fired their missiles towards them. Porque quando eles tentassem chegar nos Estados Unidos já teriam mandado mísseis para lá, para So, bombardeá-los. If someone ventured to actually make an atomic attack, it would at the end affect the entire planet, and everyone would end up losing. Então, por exemplo, quando alguém tenta fazer um ataque desse tipo, todo o planeta iria sofrer, todo o mundo iria sofrer essa consequência. O planeta. So basically, Então, basicamente, it would take, in Cold War days, it would take 30 minutes no tempo da Guerra Fria, demorava 30 minutos from when Russia fires a nuclear weapon to reach America. a soltar uma bomba nuclear na Rússia para ela chegar até a América. And by the time that nuclear weapon reaches somewhere in the air, E uma vez que essa bomba nuclear atingir algum ponto no ar, the USA would fire back their nuclear weapon, os Estados Unidos iriam enviar a sua arma nuclear, they're called ICBMs, que é o ICBMs. intercontinental ballistic missiles. Doesn't matter, they're just nuclear bombs. São apenas bombas nucleares ou mísseis. And within 30 minutes, both superpowers would be wiped out. E em 30 minutos, esses dois superpoderes seriam destruídos. And even if by some miracle they didn't retaliate, but they actually Então, mesmo que por algum milagre eles não lutassem, if either detonated a nuclear weapon on the USA, se a Rússia colocasse uma bomba nuclear nos Estados Unidos, the way the world is structured today is very different to 1989. a forma como o mundo é estruturado hoje em dia é bem diferente de 1989. Global markets are interconnected now, Os mercados interglobais estão agora conectados and they're digitalized. e eles estão digitalizados. So currencies would collapse. Então, as bolsas de valores iriam cair, Stock markets would collapse. as moedas também cairiam, o Commodities valor cairia. would skyrocket. E as comodidades iriam atingir matérias-primas, obrigada, So iriam atingir um valor absurdo. food would become unaffordable within seconds, literally. Então, a comida, por exemplo, se tornaria algo bem caro em segundos. And the dollar would be worth nothing, E o dólar perderia o seu valor, which means all the other countries in the world o que significa que todos os outros países no mundo who hold dollar reserves, their reserves would be useless. que têm reservas de dólares, essas suas reservas seriam inúteis. So the dollar is the standard world currency, if you just want to say that. Então, o dólar é atualmente a moeda que é moeda padrão no mundo, Which would mean that all the countries have no savings anymore because they all hold them in dollars. o que significa que todos os países, então, não iriam ter mais esse padrão, não teriam mais fundos, perdão. And then oil, gold, bread, all of that would become unaffordable. It would be so expensive.
E depois o petróleo e todas essas coisas seriam bastante caras. So even if they're saying Islam is going to do this, Então, ainda que eles digam que o Islã vai fazer isso, it's still going to result the same way. isso ainda vai ter o mesmo resultado. It would still collapse all those markets, Ainda vai fazer com que todos esses mercados caiam. and there would be no future. That the end of the world would have to come in like a couple of weeks or something. E o fim do mundo teria que vir dentro de algumas semanas. The other thing is E a outra coisa é this mutually assured destruction. essa destruição, Even if it was Islamist terrorists, ainda que fosse feita por terroristas islâmicos, nuclear material like uranium or plutonium, material nuclear como urânio e plutônio. Plutônio. Urânio e plutônio. it holds a signature, Isso tem uma assinatura. so you know at least which country it was made in. Então, pelo menos você sabe em que país foi feito. So nuclear material that's enriched in Iran, Então, por exemplo, esse material nuclear que é enriquecido no Irã, when you go to ground zero and test the soil and the nuclear fallout, quando você vai, eu acho que para as minas e começa a testar just you I test the lost nuclear. myself somewhere. So Those grounds. so when you go to where the bomb exploded, Ok. Então, quando a gente vai para onde essas bombas foram explodidas, so they would go to supposedly Nashville eles iriam, por exemplo, para Nashville, and test the soil, testar o solo, and they'd see that this nuclear material was made in Iran or Russia or wherever. e eles viriam que esse material nuclear foi feito no Irão ou na Rússia, onde quer que seja. And then the United States would punish that enemy. E depois os Estados Unidos iriam castigar esse inimigo. They would literally wipe them out. They wouldn't pull any punches. E eles iriam destruí-los completamente. So they're in this problem now Então agora nós estamos com esse problema, because Elder Jeff, porque o ancião Jeff, the first messenger, o primeiro mensageiro, came out of retirement. saiu da sua aposentadoria. The first messenger was Moses. O primeiro mensageiro foi Moisés. God laid him in the grave, Deus o colocou para descansar. and then when he resurrected him, he brought him to heaven. E depois, quando ele ressuscitou, Deus o levou para o céu. He said, you can watch it from heaven, but I don't want you to have anything to do with the second messenger's work. E Deus diz, você pode acompanhar isso do céu, mas eu não quero que você tenha nenhuma interferência com o trabalho do segundo mensageiro. This first messenger was taken to heaven in like manner. Esse primeiro mensageiro também foi levado para o céu da mesma forma. And this first messenger was martyred. E esse primeiro mensageiro foi morto. You know what's interesting? E vocês sabem o que é interessante? Is that when you look at the concept of prison in Daniel 11:41, É que quando nós olhamos para esse conceito de prisão em Daniel 11:41, we say that's a spiritual prison, nós dizemos que isso é uma prisão espiritual and they have succumbed to Babylonian theology. e que eles começaram agora uma teologia babilônica, Whereas Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon escape out of prison. onde Moabe, Amon e Edom, Moabe e Amon escapam agora da prisão. So it's interesting that this first messenger goes into literal prison, Então, é interessante agora que esse primeiro mensageiro vai para a prisão and this first messenger went into spiritual prison. e esse, o literal, e o outro vai entrar numa prisão espiritual. Elder Jeff proudly admits that he's sticking with Laodicean theology, O ancião Jeff diz que ele está mantendo essa metodologia de Laodiceia. and he actually says the words Laodicean. E ele menciona exatamente essas palavras Laodiceia. So he's admitting that he's gone back into prison, Então ele está admitindo que ele voltou para a prisão, just like John the Baptist. da mesma forma que João Batista. The only problem is he broke that pattern when he refused to stay there.
E a única diferença é que ele quebrou esse padrão ao se recusar a ficar na prisão. And when he came out of retirement, E quando ele saiu dessa aposentadoria, exactly 7 years after he rejected the 2012, exactly 7 years então exatamente 7 anos mais tarde, to the month, no mesmo mês, after he rejected Elder Parminder's prediction, depois de ter rejeitado a predição do ancião Parminder, he came out of retirement and broke all of these models. ele sai dessa prisão e começa a quebrar todos esses modelos. Sai da aposentadoria. Prisão é simbólica. So yeah, symbolically, he went into the grave like John the Baptist and Moses. Então, de forma simbólica, ele entrou, foi morto como Moisés e João Batista. But when he came out of retirement, there's no line or model which fits what he did. Mas quando ele sai da aposentadoria, não existe nenhuma linha ou nenhum modelo que encaixa naquilo que ele fez. In other words, he broke his own methodology of line upon line. Então, por outras palavras, ele quebrou sua própria metodologia de linha sobre linha. The lines told him to stay retired. As linhas lhe diziam para ele ficar na aposentadoria. And when he came out of that grave, that symbolic grave, E quando ele sai dessa cova de forma simbólica, and started speaking to us, ele começou a falar para a gente. then the only line that he fits Então, agora, a única linha em que ele encaixa is the line of Lucifer. é na linha de Lúcifer. También se puede argumentar, mas nós também podemos argumentar que ele tipifica a Saúl persiguiendo a David. But we can also argue that he can typify Saul persecuting David. I've thought of that, but I haven't seen it presented yet. Maybe it has been and I missed it. Eu pensei já sobre isso, mas eu ainda não vi isso sendo apresentado. Talvez foi e eu não vi. Okay. Judas. Judas can represent FFA. Yeah. O Judas também poderia representar FFA. That's true. Judas as well. So, okay. Any thoughts? Algum pensamento? Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you for parable methodology. nós te agradecemos pela metodologia de parábolas We pray that you'll help us to stay upon the ship, e oramos para que o Senhor nos mantenha nesse navio. even at times when we don't know why, Ainda que exista tempos que a gente não entende porquê, even at times when we want to get off, e mesmo nos tempos em que a gente quer pular desse navio, even at times when we're opposed to something on the ship. mesmo quando a gente está em oposição a alguma coisa nesse navio. Unless we stay on the ship, we cannot be saved. E se a gente não permanecer nesse navio, a gente não pode ser salvo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.